Olá, está no ar o nosso Alba Notícias. Você confere a partir de agora o resumo das principais notícias do Legislativo Baiano esta semana. Olha, no início da semana, nós exibimos aqui uma matéria sobre a solicitação feita ao governo do estado por profissionais de educação física e também pelo deputado Tiago Correia para que estabelecimentos que prestam serviços de educação física, como academias de ginástica, de natação, hidroginástica, artes marciais, pilates e boxe, além de crossfit, sejam reconhecidas como atividades essenciais. Vamos rever. Os hábitos não muito saudáveis, intensificados durante a pandemia, têm revelado um dado preocupante no país. Uma pesquisa, encomendada por uma rede de academias, aponta que hoje apenas metade da população brasileira faz algum tipo de atividade física. Antes do começo da pandemia, 65% dos entrevistados praticavam exercícios. Essa reclusa, esse afastamento das atividades, das pessoas em casa, então, isso eu acho que, paralelo a isso, tem um prejuízo grande. Haja visto que eles ficam sem se movimentar, até as cadeiras que eles ficam sentados, que normalmente, no período que eles estão em repouso em casa, vamos dizer que 60% eles estão sentados. E isso traz bastante prejuízo à dor lombar, dores articulares, devido ao desuso. Esse desuso leva à atrofia da musculatura, porque você não exercita. Esse desuso também leva a você ter uma perda de massa magra. Aí você cria o quê? Massa gorda, durante o período que você está parado, incapacitado, sem fazer exercício físico. Então, essa atividade física controlada e muito bem controlada, eu acho que é fundamental. Muitos tentaram adaptar a prática de exercícios com recursos próprios, mas para esse empresário, o método de acompanhamento virtual nem sempre dá conta da rotina fitness. Senti muita ansiedade, muita angústia de ficar em casa sozinho. Não consegui me adaptar às atividades remotas por telefone, por internet. Para mim, o contato físico, ainda que com distanciamento e máscara, é essencial para a realização do exercício. E desde que agora as coisas começaram a mudar novamente, a gente tem tentado várias estratégias. Uma delas é fazer aqui no parque, mas a atividade física é essencial na minha vida hoje. Acho que eu não consigo ficar sem, porque é uma das coisas que me mantém equilibrado, me mantém calmo, me mantém no prumo. Diante desse cenário, um grupo de educadores físicos apresentou um requerimento aos poderes públicos para que as academias sejam reconhecidas como prestadoras de atividade essencial. Se você observar hoje, com o fechamento das academias, por academias estarem fechadas, as pessoas elas estão aglomerando em praças, nas próprias orlas. Quando as academias estão abertas, elas não têm esse tipo de aglomeração. Por quê? Porque a gente tem a quantidade suficiente de pessoas, a gente tem o distanciamento, a gente tem a questão da manutenção, de você ter aquele álcool ali a hora que você quiser para passar no aparelho, para passar na sua mão, de você usar a sua toalha. Quando você vai para a rua, você não tem isso. Nós temos hoje 42 protocolos em que as academias seguem. O que eu estou defendendo aqui é a saúde da população. Então, respeitando esses protocolos e fiscalizando esses protocolos que, logicamente, o poder público ele tem que realmente exigir que não se aglomere, mas também tem que fiscalizar. E existem diversas formas de fazer isso. Pode fazer isso através dos próprios sindicatos. O deputado Tiago Correia também defende essa ideia. Ele apresentou na Assembleia Legislativa da Bahia um projeto de lei sobre o assunto. Nós percebemos que os governos, tanto as prefeituras quanto o governo do estado, têm classificado algumas atividades como atividades essenciais para que nos momentos de restrição elas possam continuar funcionando. A atividade física ela é essencial não só para a manutenção da saúde física e mental, principalmente nesse momento de reclusão, onde as pessoas estão em casa, muitas pessoas desenvolvendo depressão, mas também a atividade física ela é indicada para o tratamento de patologias. Então a gente não pode de maneira alguma interromper a atividade física num momento tão crítico como esse.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, até 5 milhões de mortes poderiam ter sido evitadas por ano se a população global fosse mais ativa. Os dados publicados ao final do ano passado, nas novas orientações sobre atividade física e comportamento sedentário da agência, indica também um aumento no tempo ideal para a prática de atividade moderada e vigorosa dos adultos, que agora está de 150 a 300 minutos ao longo da semana. Para os profissionais do esporte, a reabertura das academias não se trata apenas de promover melhoria na qualidade de vida da população, mas de combater o agravamento da doença nos portadores da Covid-19. 50% mais ou menos dessas pessoas que apresentam o quadro de Covid têm comorbidades. Então, a probabilidade de você ter um agravamento do quadro de Covid e de evitar até um entubamento, a probabilidade disso existir é 34%, hoje em torno de 34% menos para quem é praticante de atividade física. Se houver uma liberação, que eu acho salutar, que eu acho ótimo, tanto para os pacientes que vão ser beneficiados com esse trabalho dos educadores físicos, mas tem que ser feito seguindo todos os protocolos das autoridades. Porque senão, em vez de ser benéfico, vai ser maléfico para eles. Na terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça se reuniu por meio virtual e decidiu que até o fim do mês, projetos de 10 parlamentares serão aprovados na CCJ. Durante a reunião virtual da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa da Bahia, os deputados estaduais que integram o colegiado decidiram apreciar em março, mês que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, projetos das 10 parlamentares da Casa. A sugestão foi dada pelas deputadas estaduais Ivana Bastos e Fabiola Mansur. A nossa intenção é os primeiros projetos. Na próxima terça-feira, que ainda é no mês de março, a gente dar prioridade aos projetos. Nós somos 10 mulheres na casa e são 53 homens. Olha a disparidade aí. Mas a gente tem projetos excelentes por homens, projetos excelentes sobre mulher e todos os outros temas. Os seus projetos nessa casa são, assim, fantásticos. Então, é um gesto de nobreza. A gente, no mês internacional da mulher, a Assembleia, pelo menos, voltar e prestigiar as 10 colegas. Então, foi por isso que nós pedimos aí essa prioridade. Como membro titular da Comissão das Mulheres, está aí a deputada Ivana Bastos, nós estamos no mês de março das mulheres e nós encaminhamos ao presidente Adolfo uma pauta prioritária de projetos igualmente não polêmicos, de iniciativa das deputadas, para que pudessem ser votados ainda no mês de março. Nós tentamos fazer isso no ano passado, foi a muito custo e coincidentemente, os 2 projetos que foram escolhidos foram projetos para mulheres, isso é muito importante, mas de iniciativas de homens deputados, né? Porque, por conta desses projetos já estarem tramitando há mais tempo, e a CCJ, então, pegou esses projetos e votou o parecer. Então, eu queria pedir, se a gente pudesse, senhor presidente, dar alguma prioridade a projetos para mulheres, mas de iniciativa das deputadas dessa casa no mês de março, são 10 deputadas, seria, eu acho que, uma boa estreia para a comissão, para a CCJ. A proposta foi colocada em votação pelo presidente do colegiado, Marcelino Galo, e aprovada pela maioria. Há um consenso na maioria que a gente deva priorizar, primeiro escolher um projeto por deputada, tendo essas deputadas ocupando à frente para esse primeiro processo agora, uma pauta tranquila, simplificada, para que a gente possa analisar. Apresentando esses 10 projetos, nós vamos compatibilizar com o que tem relatoria. Entendo relatoria, nós vamos voltar para essa deputada para que ela faça a escolha mais coerente, que é encaminhar aqueles que já têm relatoria, certo? Isso a gente pode fazer logo após esse encaminhamento dessa agenda que vocês construíram e que está na mão da deputada Olívia.
E na última quarta-feira, os deputados da Assembleia Legislativa da Bahia aprovaram em uma sessão extraordinária projetos do Executivo e do Legislativo baiano. A repórter Miriam Neri acompanhou. O primeiro projeto apreciado durante a sessão foi do Poder Executivo, que destina recursos para o pagamento das faturas residenciais de água de consumidores de baixa renda, beneficiários de tarifa social aqui na Bahia. O relator do projeto, o deputado Tiago Correia, reforçou que a iniciativa vai contemplar mais de 860 mil famílias. O projeto tem por objetivo renovar o suporte a mais de 860 mil famílias baianas durante o período crítico da pandemia do novo coronavírus, frente à ascendência dos casos ativos e à transmissibilidade das cepas identificadas no estado da Bahia. Cabe registrar, senhor presidente, que essa proposta vem repetir o que ocorreu em 2020, quando esta casa aprovou matéria semelhante e uma parcela da população baiana terá novamente a sua conta de água e esgoto subsidiada pelo governo do estado da Bahia por um período de 3 meses. A deputada Fabiola Mansur foi a relatora do segundo PL do Poder Executivo Estadual, que institui o programa Bolsa Presença na rede pública. De acordo com a parlamentar, os estudantes devem estar inscritos no CadÚnico para receber a bolsa no valor de R$ 150, que será disponibilizada por um período de 6 meses. É um projeto que vai assistir às famílias com o intuito de promover não só o acolhimento, mas o aprendizado, mas, sobretudo, garantir a presença na escola. Nós sabemos que o impacto econômico gerando desemprego gera também, sobretudo nos nossos estudantes, o abandono da escola até para ajudar a família. Então, para além da educação, esse projeto tem a missão de combater a fome. Outro projeto que movimentou a sessão na manhã desta quarta-feira foi o de autoria da mesa diretora da ALBA, que reconhece as atividades religiosas como essenciais. Em nome das duas lideranças, o deputado estadual Sandro Regis pediu para o deputado Rosenberg Pinto ler o parecer do PL. Para a aplicação da presente lei, devem ser observados os protocolos sanitários estabelecidos pelo Poder Executivo estadual e municipais do Estado da Bahia. A emenda destina a estabelecer como necessário a ser observado para a execução da lei os protocolos estabelecidos pelo governo do Estado e município. Ante o exposto e considerando que o projeto de lei se encontra em conformidade às disposições constitucionais e legais, além de não existirem óbitos quanto ao mérito, opino pela aprovação com a modificação introduzida pelo relator, no que diz respeito ao projeto de lei 24.116/2021, de autoria da mesa diretora da Casa, avalizado pelos 63 deputados. Esse é o parecer pela aprovação. Eu declaro aberta a plena sessão extraordinária para apreciarmos o projeto de lei 24.116 de 2021. Vamos à votação. Em plenário, em segundo turno, senhores deputados que aprovam o projeto de lei 24.116 de 2021, permaneça como se encontra. Aprovado. Todos os projetos que estavam na pauta desta quarta-feira foram aprovados por unanimidade, tanto no âmbito das comissões quanto no plenário. A seguir, a gente traz outros assuntos que foram destaque esta semana aqui no Alba Notícias. A gente volta já. Voltamos com o Alba Notícias e os principais acontecimentos desta semana. Olha, outro assunto importante que noticiamos aqui foi a aproximação da UNALI, que é a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, com a Anvisa, para ajudar com respostas às principais dúvidas da população com relação à vacinação contra a Covid-19. Vamos rever. A UNALI, através da Comissão de Acompanhamento da Vacinação nos Estados, a CONAVE, tem unido esforços e reforçado o diálogo para ampliar a distribuição da vacina nos estados e municípios. Entre todas as instituições e representações envolvidas no assunto, com a Anvisa tivemos a oportunidade de estabelecer um diálogo com
com a segunda diretora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a doutora Meriusa Freitas, do diretor da 5ª Diretoria da Anvisa, Alex Campos, e também o presidente da CONAVE, deputado Rodrigo Delmácio, do Distrito Federal, além do deputado baiano e presidente da Comissão Especial para Avaliação dos Impactos da Pandemia da Covid-19 da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Ângelo Almeida. O objetivo da reunião foi obter informações atualizadas e concretas sobre a liberação das vacinas, assim como buscar mais celeridade nesse retorno para dar à população. Atualmente, as principais vacinas que estão em análise de liberação pela Anvisa são a Sputnik, a Moderna, a Johnson e a Covaxin. A Coronavac já foi liberada como uso emergencial e a Pfizer e Oxford já tem liberação para registro sanitário. A Anvisa também já concedeu autorização para uso emergencial à vacina produzida na Índia. E na semana passada foi aprovado o registro da AstraZeneca, imunizante que será produzido pela Fundação Oswaldo Cruz. Nesta quinta-feira, você viu aqui no quadro Minuto Parlamentar que o deputado Paulo Câmara apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa da Bahia para a criação do Programa Estadual de Incentivo ao Carro Elétrico e também ao carro híbrido. E nós vamos conferir a opinião do deputado sobre este assunto. Olá, amigo telespectador da TV Alba. Apresentei na Assembleia Legislativa da Bahia o projeto de lei 2426/2021, que visa a criação do Programa Estadual de Incentivo ao Carro Elétrico e ao Carro Híbrido no nosso estado. E o que consiste esse projeto? Primeiro, 100% de desconto no IPVA para o carro elétrico e 50% de desconto do IPVA para o carro híbrido pelos próximos 5 anos. E o objetivo desse projeto? Primeiro, incentivar o consumo do carro elétrico, já que eles não emitem poluentes, portanto, preservando o meio ambiente. E o carro híbrido, baixíssimo consumo de combustível. Essa é uma tendência mundial e a Bahia não pode ficar de fora desse processo. A Bahia precisa avançar. A seguir, você vai ver os detalhes da homenagem feita pelo Tribunal Regional Eleitoral a personalidades que se destacaram na prestação de serviços aqui no estado. Agora nós vamos falar sobre um evento importante realizado esta semana e que enalteceu o trabalho de personalidades que se destacaram na prestação de serviços aqui no estado. O presidente do TRE, desembargador Jataí Júnior, foi o anfitrião da solenidade na cerimônia virtual que foi realizada pelo TRE para outorga de medalhas e comendas. Inclusive, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Menezes, recebeu a honraria. Vamos acompanhar. Durante a solenidade, membros dos poderes judiciário, executivo e legislativo foram homenageados, além de servidores do TRE Bahia. As autoridades foram agraciadas com as medalhas Jutaí da Fonseca, do Mérito Eleitoral da Bahia e do Mérito Eleitoral da Bahia com Palma. Dentre os homenageados estavam o ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Adolfo Menezes, o vice-governador do estado, João Leão, e o prefeito Bruno Reis. O servidor do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, Jaime Barreiros Neto, falou em nome de todos. Falar com o coração para agradecer essa homenagem. As 3 medalhas, evidentemente, que estão sendo distribuídas aqui, as diversas autoridades do Poder Judiciário, do Poder Executivo, da política, nossos colegas servidores, né, que têm a honra hoje também de serem lembrados, né? Isso é muito importante. Como servidor que completo 15 anos nessa casa, esse ano, esse mês de março, fico muito honrado de receber essa medalha. Falo em nome dos meus colegas, também compartilho a honra de todos os demais homenageados, das 3 medalhas que estão sendo entregues aqui. Mas fico especialmente grato pela lembrança que essa gestão, que esse presidente, que agora se despede, teve em relação àqueles que fazem o dia a dia da Justiça Eleitoral.
O presidente do TRE Bahia, desembargador Jataí Fonseca Júnior, reafirmou a importância de ofertar medalhas à Justiça Eleitoral da Bahia. Nós estamos aqui, uma parcela significativa das pessoas que foram importantes para que a atual administração do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia galgasse as vitórias e os êxitos e os resultados positivos. Então, é com esse sentimento de gratidão que recebo e tenho a alegria de presidir essa solenidade para homenagear Vossas Excelências. Tenho certeza que todos, desempenhando o papel e a função que tem na sociedade, foram importantes para a Justiça Eleitoral. Olha, para acompanhar todas as nossas matérias e também a nossa programação, é só acessar o site, viu? al.ba.gov.br. Para rever o jornal aqui na TV, fique ligado na nossa reprise do Alba Notícias, sempre mesmo, às 7 horas da manhã. Obrigada pela sua companhia. Bom fim de semana, hein? Tchau!